Primeiramente, um bom dia a todos da minha banca, bom dia a todos que prestigiam a minha apresentação. Meu nome é Luiz Henrique Cavalheiro Ribeiro e essa é uma apresentação para o trabalho de conclusão de curso de Medicina Veterinária da PUC Minas, Poços de Caldas, sob a orientação da professora Cláudia Ribeiro do Vale e co-orientação da professora Andréa Rentes Ribeiro. O tema da minha apresentação é a avaliação da gastroenterite parasitária em ovinos criados no município de Poços de Caldas. A gastroenterite é uma doença do sistema digestivo que tem várias etiologias, mas o foco do meu estudo é na gastroenterite parasitária. O parasitismo ele é descrito como um ser vivo que se hospeda em outro ser de outra espécie e aproveita dele também lhe causando danos. Neste caso, a gastroenterite parasitária em ovinos é causada por vários gêneros de parasitas, sendo infecções mistas, e ela pode causar infecções clínicas com sintomas como diarreia, anemia e inapetência, ou sinais subclínicos, infecções subclínicas como baixa produção de lã, baixa produção de carne, baixa produção de leite ou atraso aí à idade reprodutiva. Tudo isso vai gerar uma queda na produção a pasto, gerando também um prejuízo para o produtor. E uma vez esse produtor não conhecendo totalmente a epidemiologia da doença, acaba aplicando antiomítico de forma aleatória, sem nenhum protocolo, e aí isso pode predispor à resistência parasitária, mantendo assim o ciclo da gastroenterite e mantendo a doença no rebanho. Essa doença ela é causada por vermes eumintos da ordem Strongylida e ainda, segundo Abrão et al., na região sudeste de Minas Gerais, os gêneros que predominam nessas espécies são o Haemoncus, a Copéria e o Trichostrongylus. Uma parte muito importante dessa doença no quesito epidemiologia é em relação ao clima, uma vez que esses parasitas têm vida parasitária e vida livre no seu ciclo. E o ciclo de vida livre encontra-se 95% desses parasitas, onde eles iniciam com a deposição de ovos pelas fezes na natureza, e esses ovos ainda não têm mobilidade e se alimentam de bactérias contidas nas fezes. Quando eles se desenvolvem até a L3, aí sim tem mobilidade no pasto, e essa larva tem capacidade por geotropismo negativo de ir com um orvalho até a ponta do capim, o que faz com que aumente a sua ingestão por esses animais. Porém, essas larvas também apresentam uma vulnerabilidade ao sol, então ela sofre com a dessecação solar e também ela sofre com altos índices de chuva. Então, chuvas torrenciais também afetam a viabilidade dessas larvas. Porém, altas chuvas também auxiliam no fator de crescimento aí para a produção de matéria verde, aumentando a altura de pasto, e com o pasto alto, a base desse capim vai fornecer um microclima ideal para o desenvolvimento dessas larvas. Então, terá um ambiente úmido e fresco, possibilitando aí o maior tempo viável de larvas e ovos nas pastagens. Como protocolo de tratamento e controle, existem os tratamentos supressivo. O tratamento supressivo ele foi muito utilizado na década de 80. São feitas aplicações em datas pré-estabelecidas, geralmente de 30 em 30 dias. Porém, esse método expõe muito os vermes ao medicamento, também podendo aumentar a chance de ocorrer a resistência parasitária. O tratamento curativo ele é feito em animais que se identifica a sintomatologia grave. Já o tratamento tático são feitos em épocas que se sabe que o animal estará vulnerável, estará com uma baixa imunidade, como desmama, periparto, troca de lote ou até mesmo troca de pastos. O tratamento estratégico é baseado na aplicação durante o começo, o meio e o final das secas,
porém serão 3 dosificações anuais e, com o aparecimento de sintomas em alguns animais, terá que se repetir a dosificação. Isso também aumenta a exposição do medicamento frente aos parasitas, podendo causar resistência parasitária. E o tratamento seletivo, ele consiste na aplicação conforme diagnóstico. As ferramentas que se tem para diagnóstico é o OPG, que é a contagem de ovos por grama de fezes, fazendo uma ressalva que algumas raças têm maior resistência ao parasitismo, então você tem que fazer uma nota de corte considerando raça e idade para saber qual número você vai fazer a aplicação, uma nota de corte com o número de OPG, ou também a ferramenta do FAMACHA. O FAMACHA é a avaliação da mucosa ocular, sendo de 1 a 5, que animais com mucosa ocular consideradas como 1 estão bem corados e não precisam de aplicação. E com 5 precisam, com o número 3, o 4 e o 5, precisam da aplicação do vermífugo. E esse também é um bom método para controle, pois ele possibilita identificar os animais resistentes às parasitoses e os resilientes. E também, como forma de controle, pode-se fazer o manejo dos dejetos, a rotação das pastagens e a separação dos animais por lote em relação à sua faixa etária. O objetivo desse trabalho foi avaliar a ocorrência da gastroenterite parasitária em ovinos criados no município de Poços de Caldas, no período de um ano, de junho de 2017 até maio de 2018. O trabalho foi realizado na Fazenda Experimental da PUC Minas, em Poços de Caldas, e eram feitas coletas mensais toda semana de cada mês, toda última semana de cada mês eram coletadas fezes com luva de palpação estéril direto da ampola retal para que não houvesse contaminação ambiental. E aí eram catalogados conforme a numeração dos animais e essas amostras eram acondicionadas em recipiente com refrigeração para não perder a viabilidade dos ovos nas fezes. E depois era encaminhado também para o laboratório clínico do Hospital Veterinário da PUC Minas para realizar a contagem de ovos por grama de fezes, segundo Gordon e Whitlock. Os dados pluviométricos foram obtidos na estação meteorológica da Alcoa, em Poços de Caldas, e depois foi separado por faixa etária as idades, os lotes, considerando de 0 a 3 meses, de 4 a 6 meses, de 7 a 12 meses e os animais maior que 13 meses. Vale lembrar que esses animais, na época seca, recebiam concentrado e silagem de milho no coxo e na época das águas rotacionavam em pastos de braquiária. A análise estatística foi feita, as médias OPG foram comparadas pelo teste de ANOVA-Kruskal-Wallis e a correlação entre OPG, índice pluviométrico, e OPG e FAMACHA foram realizadas pela correlação de Spearman. Como resultados e discussão, nesse primeiro gráfico são os animais de 0 a 3 meses, mostrando no lado esquerdo o OPG variando a cada 500 ovos por grama de fezes. E embaixo, a legenda de baixo, a época, cada mês que foi realizado a coleta. E no lado direito, o índice pluviométrico em milímetros. Nesse primeiro gráfico, pode-se observar que na época da seca, entre junho, julho e agosto, houve os maiores altos níveis de parasitismo. Também houve um alto nível com o aumento da chuva no mês de janeiro de 2018, porém, isso não seguiu a linha aí de chuva, então altos índices de parasitismo no começo da seca e também baixos níveis de parasitismo na entrada das águas. Nesse segundo gráfico, os animais da categoria de 4 a 6 meses, onde os 2 primeiros meses apareceu com APG 0, devido à não existência dessa categoria aí nesses meses, então não tinha animais dessa faixa etária, mas agosto e setembro aí, uma época de entrada do final das secas, teve um alto nível de parasitismo
que depois diminuiu com a entrada das águas. Nesse gráfico, os animais de 7 a 12 meses, onde também teve OPG elevado na época das secas, com baixos níveis de chuva, mas em setembro de 2017 chama muita atenção, porque devido à debilidade de alguns animais frente a outras doenças, houveram alguns casos isolados de aumento do OPG devido à baixa imunidade desses animais nessa faixa etária, o que depois acabou abaixando o OPG. Com a recuperação desses animais, o OPG esteve mais baixo. Já na categoria maior que 13 meses, menores médias de OPG, com um pouco ali também do parasitismo presente nas baixas épocas, onde tinham menores índices pluviométricos. E o último gráfico mostrando a temperatura também relacionada ao índice pluviométrico, onde mostra que nesse ano não houveram tantas variações de temperatura como já foi relatado no município de Poços de Caldas. No presente estudo, os animais eram confinados nas secas, porém eles tinham acesso a um piquete de descanso. Esse era o mesmo piquete que eles ficavam durante as secas e lá tinha uma baixa oferta de forragem nesse piquete. Porém, o que tinha de forragem, os animais acabavam pastando, e aí esse pastejo rente ao solo permitiu com que, como relatado por Amarante et al., que observou seca severa em junho, julho e agosto, com uma alta contagem de OPG nas pastagens, de alta contagem de parasitas na pastagem. Aqui nesse trabalho houve também um parasitismo considerável avaliado pelo OPG. Isso pode ser explicado também por Cato, que os ovos depositados no início da seca podem permanecer viáveis. Então esses animais que estão lá pastando podem se infectar com esses ovos que, mesmo sem ambiente ideal e clima ideal, pode continuar viável. O que também corrobora com Almeida et al., onde períodos secos com temperatura amena e baixa chuva possibilitam a sobrevivência das larvas prolongadas no bolo fecal, o que contribui aí para a manutenção da gastroenterite no rebanho. Aqui, análise estatística mostrando a média de OPG e o desvio, o erro e desvio padrão, de 0 a 3 meses e de 4 a 6 meses, mostrando aí índices mais altos de OPG, porém, eles não diferenciam entre os grupos. Isso ocorreu devido ao alto desvio padrão encontrado nessas categorias. Isso pode... e a explicação para isso é devido à estação de nascimento dos cordeiros estarem concentradas em junho e julho. Então, nesses meses, teriam animais ali nessa categoria, e essa categoria de 0 a 3 meses não apresenta ainda imunidade estabelecida. Então, eles são suscetíveis a verminoses. E na categoria de 4 a 6, segundo Sá e Otto, o estresse do desmame, associado com o estudo de Silva et al., onde na fase de recria os animais ainda são vulneráveis e aumentam muito a ingestão de matéria verde. Então também aumenta aí a ingestão de larvas infectantes, aumentando o grau de parasitismo. E a relação de OPG e FAMACHA deu negativo. Observou-se nesse trabalho, então, que houve um grau de parasitismo durante todo o ano, e esse grau de parasitismo não teve correlação com o clima e com o índice pluviométrico. E também que as maiores infestações pelos eumintos ocorreram na fase de recria. Isso porque cordeiros intensificam o pastejo assim que desmamam, fazendo com que ingerem também mais quantidade de larvas infectantes. Eu queria agradecer a todos pela atenção e muito obrigado.